Na lição deste domingo, com base no texto de Romanos 8, o apóstolo Paulo afirma que nada pode condenar ou pôr em dúvidas quem já foi justificado e santificado por Deus em Cristo e mantém uma vida cheia do Espírito Santo. Quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador não vive mais debaixo da lei do pecado. Paulo, ao escrever essa carta, estava preocupado com os conflitos internos entre os cristãos gentios e os judeus. Alguns gentios convertidos estavam se deixando levar pelo legalismo, e isso estava gerando muita controvérsia dentro da igreja. Para combater essa situação, Paulo reforça aos membros daquela igreja que aqueles que vivem uma vida cheia do Espírito Santo não vivem debaixo da condenação e nem segundo o legalismo. Ele incentiva a igreja a guardar a fé genuína em Jesus Cristo e serem cheios do Espírito Santo, mesmo em meio aos sofrimentos e angústias que estavam suportando naquele momento. Essa mensagem de Paulo é tão relevante para nós hoje quanto foi para os cristãos de Roma naquela época. É importante lembrarmos que, como cristãos, não estamos debaixo da condenação da lei, mas sim da graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. A partir de Efésios 5:18, Paulo começa a mostrar aos cristãos que uma vida cheia do Espírito é uma vida que produz frutos, sem cheiro de morte. E, em seguida, ele aborda vários temas importantes, como o amor entre marido e mulher, a submissão da esposa ao marido, a honra dos filhos aos pais, a obediência dos filhos aos pais, o respeito dos pais aos filhos, e a maneira como os patrões devem tratar os empregados, e como os empregados devem tratar os patrões. Ao longo da carta, Paulo mostra que uma vida cheia do Espírito se manifesta de várias maneiras. Um marido, uma esposa, um filho ou um empregado cheios do Espírito Santo vão agir de maneira diferente, com amor, respeito, honra e obediência. Mas talvez você esteja se perguntando: como eu posso saber se estou cheio do Espírito Santo? Paulo nos dá uma dica importante. Ser cheio do Espírito é liberar a ação do Espírito dentro de nós. É como o vinho que entra em uma pessoa e libera uma ação de embriaguez, que começa a controlá-la. Ser cheio do Espírito, é permitir que o Espírito controle nossas ações e comportamentos, transformando-nos cada vez mais à imagem de Cristo. Isto torna-se um apelo para buscarmos sempre ser cheios do Espírito Santo, permitindo que Ele haja em nós e nos transforme em pessoas cada vez melhores. Com amor, respeito, honra e obediência em nossas vidas, podemos experimentar a plenitude da vida em Cristo. Você já se perguntou o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo? Paulo nos ensina que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que, ao permitir que o Espírito Santo nos guie, somos capazes de experimentar a paz e a intimidade com Deus por meio de Cristo. E não para por aí. A vida cheia do Espírito Santo nos leva a viver em submissão à vontade de Deus, sentindo sua presença constante em cada momento. Isso nos permite enfrentar as aflições e perseguições da vida com fé e coragem, sabendo que temos a poderosa ajuda do Espírito Santo ao nosso lado. O Espírito Santo também intercede por nós nos momentos de desespero, colocando-se em nosso lugar e pedindo por nós com empatia e sabedoria. E quando não há mais o que fazer, podemos render-nos em adoração a Deus e esperar pelo renovo e refrigério de nossa alma. Não viva debaixo do medo da justiça divina ou da escravidão do pecado. Permita que o Espírito Santo tome as rédeas e te guie para uma vida plena em Deus. Seja um filho de Deus guiado pelo Espírito Santo e viva uma vida cheia de paz, amor e propósito. Então, vamos nos inspirar nessa mensagem de Paulo e buscar sempre viver uma vida cheia do Espírito Santo, guardando a fé genuína em Jesus Cristo, mesmo em meio às adversidades. Com isso, poderemos viver uma vida plena e abundante em Cristo. Até a próxima. Geração forte é isso aqui: cheios do Espírito Santo. Quando Atos 2,17, Pedro está dizendo: e nos últimos dias acontecerá, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Jovens profetizarão e terão visões. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quer dizer que o cara pode estar no mundo, no pecado, o Espírito Santo vai ter sobre ele? Não. A ideia é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado de maneira específica sobre pessoas escolhidas para uma determinada obra. E agora, o Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo.
Agora diz que os jovens profetizarão e terão visões. Ele está escolhendo um dom espiritual para marcar o que Deus vai fazer com essa geração forte. Dons espirituais. Você, moço, eu estou sendo profeta de Deus. Não é dom de profecia, profeta ministério. Você vai orar por uma pessoa, ela vai ser curada. Você vai falar com uma pessoa acerca de um fato da vida dela e vai acontecer. Você vai encontrar um colega no caos dizendo que o pai se separou da mãe e a mãe está em desespero. E uma palavra profética não é uma palavra dita de qualquer maneira, algo profético de Deus. Meu irmão, isso é coisa da geração forte. Agora, quando ele fala de visões, ele não está falando do que se vê aqui na mente. Você vai ter uma visão nesse negócio que ninguém teve. Você vai descobrir métodos que ninguém teve. Você vai ver lá na frente. Você vai ter uma visão de coisas que ninguém nunca fez. Não é uma geração para imitar o que essa geração perdida está fazendo. É uma geração que vai ter visão de coisas lá na frente que ninguém viu. Você vai ver coisas não apenas da vida espiritual. Você vai ter visões de questões espirituais, de questões da sua vida, de questões do seu futuro que ninguém tem.